Olá, vocês estão preparados para embarcar em uma viagem pelo tempo e conhecer a história completa de um dos desastres nucleares mais assustadores da história? Então, se preparem para ficar com os cabelos em pé enquanto contamos tudo sobre o desastre de Chernobyl. Mas antes, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem os próximos vídeos, cheios de histórias emocionantes e curiosidades fascinantes. Agora sim, vamos voltar no tempo para descobrir tudo sobre esse acontecimento que mudou a história da humanidade. A cidade de Pripyat foi fundada em 1970, especificamente para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl e suas famílias. A cidade foi construída rapidamente, com um planejamento cuidadoso para tornar a vida dos trabalhadores o mais agradável possível. A cidade foi projetada para ser uma cidade modelo, com todas as comodidades modernas que as pessoas poderiam querer. Havia apartamentos espaçosos, equipados com eletrodomésticos modernos, como geladeiras e televisores. Além disso, a cidade tinha lojas, restaurantes, parques, cinemas, uma piscina, uma pista de patinação no gelo e até mesmo um parque de diversões. Os moradores de Pripyat tinham acesso a uma educação de alta qualidade e a uma grande variedade de atividades culturais. A cidade tinha escolas, creches, uma escola de música e um teatro. Havia também uma grande biblioteca, que oferecia uma ampla seleção de livros, jornais e revistas. Muitas pessoas que viviam em Pripyat na época descrevem a cidade como um lugar maravilhoso para se viver. A cidade era muito limpa e bem cuidada, e os moradores eram extremamente orgulhosos de sua casa. No entanto, essa vida idílica foi interrompida abruptamente em 26 de abril de 1986, quando ocorreu o desastre nuclear de Chernobyl. A cidade foi evacuada em apenas algumas horas e nunca mais foi habitada. Pripyat era uma cidade próspera, localizada a cerca de 3 quilômetros da usina nuclear de Chernobyl. Em 1986, ocorreu um dos piores acidentes nucleares da história, quando um reator na usina explodiu, espalhando uma grande quantidade de radiação no ar. A cidade de Pripyat foi evacuada imediatamente, deixando para trás tudo o que seus habitantes possuíam. Desde então, a cidade permanece abandonada. Mas Pripyat não é apenas uma cidade abandonada. É uma cidade fantasma, um lugar onde o tempo parou em 1986. Quando você entra na cidade, é como se você estivesse entrando em um portal do tempo. Os prédios e as ruas permanecem intocados desde a evacuação. Os brinquedos das crianças ainda estão nas ruas, como se tivessem acabado de sair para brincar. Os livros e cadernos das escolas permanecem nas mesas, e os vestidos de noiva permanecem nos cabides das lojas. É uma sensação estranha e arrepiante caminhar pela cidade vazia, com a sensação de que a qualquer momento seus habitantes podem voltar. O acidente. Na noite de 25 de abril de 1986, os operadores da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, decidiram realizar um teste no reator número 4. O objetivo do teste era verificar se as turbinas continuariam a funcionar caso a energia fosse cortada. O teste foi programado para começar às 1h23 da manhã, mas foi adiado por algumas horas devido a problemas técnicos. Finalmente, às 1h23 da manhã de 26 de abril de 1986, dia seguinte, o teste começou. Os operadores desligaram gradualmente os sistemas de segurança do reator, o que permitiu que o núcleo do reator ficasse instável. Em seguida, eles tentaram reiniciar os sistemas de segurança, mas não conseguiram. Às 1h23:40, ocorreu uma explosão no reator número 4. A explosão foi tão forte que destruiu o telhado do prédio do reator e liberou uma enorme quantidade de radiação no meio ambiente. Os operadores imediatamente tentaram conter o dano, mas não tinham equipamento suficiente para lidar com a situação. Um incêndio começou no prédio do reator e se espalhou rapidamente. Nas horas seguintes, equipes de emergência foram convocadas para ajudar a conter o dano. Helicópteros foram usados para tentar extinguir o fogo e derramar areia e concreto sobre o reator para impedir que mais radiação vazasse.
No entanto, a situação era tão grave que foi decidido evacuar a cidade de Pripyat, que ficava a apenas 3 quilômetros de distância da usina. A evacuação começou na manhã de 27 de abril de 1986 e foi realizada em apenas algumas horas. Ao todo, cerca de 50.000 pessoas foram evacuadas de Pripyat e das áreas próximas. Muitas delas nunca puderam voltar para suas casas. Após a evacuação, as autoridades soviéticas trabalharam para conter a radiação e limpar a área ao redor da usina. Um enorme sarcófago de concreto foi construído sobre o reator danificado para evitar a liberação de mais radiação. A estrutura foi inaugurada em 1986 e tem uma vida útil prevista de 100 anos. Nos anos seguintes, as autoridades soviéticas trabalharam para lidar com as consequências do desastre. As pessoas que foram expostas à radiação sofreram consequências graves, incluindo câncer e outras doenças relacionadas à radiação. Os animais de Pripyat foram afetados pelo desastre de Chernobyl, mas de uma maneira surpreendente. Com a evacuação humana, a cidade se tornou um santuário para a vida selvagem. Hoje, a área em torno de Pripyat é o lar de animais como veados, lobos e cavalos selvagens. A cidade fantasma de Pripyat já foi cenário de vários filmes e videogames, incluindo o popular jogo Stalker, Shadow of Chernobyl. O jogo retrata uma versão pós-apocalíptica de Pripyat, com mutantes e anomalias estranhas. O desastre de Chernobyl inspirou a criação do sarcófago de Chernobyl, uma estrutura enorme que cobre o reator danificado para evitar a liberação de mais radiação. Apesar da evacuação, algumas pessoas voltaram para morar em Pripyat nos anos seguintes. Esses Osamoseli, traduzido como autoassentados, são pessoas que escolheram ignorar o risco de radiação e voltar para suas casas na cidade fantasma. Estima-se que algumas dezenas de pessoas ainda vivam lá hoje. A cidade fantasma de Pripyat é um lembrete sombrio dos perigos da energia nuclear e da importância da segurança. É também um lugar de beleza única, com a natureza começando a tomar conta do que foi deixado para trás. É um lugar para refletir e lembrar das vidas perdidas e dos sacrifícios feitos por aqueles que lutaram para controlar o desastre. Embora Pripyat seja um lugar perigoso para visitar, com altos níveis de radiação em algumas áreas, é possível visitar com um guia especializado e equipamento de proteção. Para aqueles que desejam experimentar a cidade fantasma de Pripyat, é uma oportunidade única e inesquecível. Hoje, a área ao redor da usina nuclear de Chernobyl permanece isolada e é conhecida como Zona de Exclusão de Chernobyl. A área é monitorada de perto para garantir que ninguém entre sem permissão e para garantir a segurança daqueles que trabalham lá. Pripyat permanece como uma cidade fantasma, um lembrete sombrio do que pode acontecer quando o poder nuclear não é controlado adequadamente. E assim chegamos ao final da nossa incrível jornada pelos acontecimentos que levaram ao desastre de Chernobyl. Compartilhem esse vídeo com seus amigos e deixe aquele gostei maroto que ajuda demais o nosso canal a crescer. E não se esqueçam de ativar as notificações e se inscreverem para não perderem nenhum dos nossos próximos vídeos incríveis.